noite. Eu sou Jaqueline e, para quem não me conhece, a gente só se comunica através das publicações. O Movimento Já Que Sou Prata está promovendo mais um bate-papo, mais uma live com uma prateada que tem uma história de vida bem interessante, bem inspiradora para a gente, né? Hoje a gente fala muito em economia prateada, desculpa, preparo para envelhecimento, envelhecimento saudável e ativo. E aí nós conhecemos a Elvia e ela é uma figura viva, né? Uma prova viva de que tudo isso é possível, né? Então, vou deixar a Elvia se apresentar. Elvia, se apresente, a casa é sua, já que sou prata, é a casa de todo mundo que quer envelhecer bem, mas às vezes não sabe por onde começar. Então, hoje, a casa é sua para você contar a tua história e, obviamente, as pessoas se inspirarem nessa tua história, nessa tua jornada aí de trabalho, de envelhecimento e de qualidade de vida e de independência. Quem é a Elvia? Boa noite, pessoal. A Elvia, sou eu, 75 anos, farmacêutica, gaúcha, sou de Porto Alegre. Estou, por acaso, aqui em Santa Catarina. Conheci a Jaque, né? Conheci a Giza e a Paula, que organizam esse grupo. Me convidaram. Eu estou aqui para contar um pouquinho da minha história, né? Minha longa história. Sim, a tua formação inicial foi farmácia, Sim. é isso? Exato. Farmacêutica. E aí, na jornada aí de acadêmica e entrou para trabalhar em hospital e super envolvida, motivada. E aí, como é que foi aí esse teu primeiro passo? Eu fiz a faculdade, né, de farmácia em Porto Alegre, na URGS, e eu trabalhei em alguns locais antes de entrar definitivamente no Hospital Conceição, onde eu trabalhei 33 anos. Então, foi uma longa jornada, né, dentro de hospital, que é uma coisa... Quem trabalha em hospital sabe, né, acaba sendo uma cachaça, né, é muito Sim. interessante, né. Aí, aquela história de vida, né, um dia, a gente pensando, um dia eu vou parar. E aí vai parar e fazer o quê? Eu acho que a maioria das pessoas pensa assim ou não, né? Uma coisa importante, assim, é que cada ser é um indivíduo, né? Por isso que a gente tem as coisas diferentes, às vezes, um do outro, né? A minha história, de repente, não tem nada a ver com a história de outras pessoas, cada uma tem a sua história, né? Mas a minha foi muitos anos, até estava comentando há pouco, 53 anos de trabalho, né? De trabalho formal, no caso. Então, quando eu vi sair... Oi? Desculpa, eu não entendi. 53 anos de trabalho formal. E tem aquela história, né, de daqui um dia eu vou parar, e aí o que eu vou fazer depois, né? Então, eu ficava pensando assim, se eu não estivesse nesse momento lá dentro do hospital, se eu não estivesse aqui, o que eu estaria fazendo? E eu nunca achei uma resposta, né? Porque as coisas não surgem assim, não acontecem assim. Mas eu sempre pensava nisso, né? O que eu vou estar fazendo em não estando aqui? Porque eu não conseguia imaginar. Isso te assustava um pouco, esse ponto de interrogação? Eu não sei se me assustava, mas me deixava muito assim, também não preocupada. É como se eu tivesse um alerta, né? Uma coisa assim, um ponto de interrogação muito grande, né? Sim. Porque eu não tinha uma resposta para isso, né? Então, quando eu te pergunto se havia uma preocupação, é no sentido de que eu converso com muitas pessoas que estão às vésperas, na beiradinha ali da aposentadoria, e elas normalmente elas falam que não estão preparadas para, né? Aquela coisa assim, a pessoa tem aquela trajetória de vida, de trabalho, uma vida profissional intensa, e não estão preparadas para o envelhecer.
mesmo aquelas que estejam ansiosas para não fazerem mais nada. Então, quando eu te pergunto... Isso é uma coisa bem interessante, né? Que a ideia é que se tem assim, parei de trabalhar, aí eu não vou fazer nada. Só que eu acho que não fazer nada, eu não consigo entender ainda o que significa isso, né? Porque a gente está sempre fazendo alguma coisa. Né? Então, teve um momento que eu saí, né? Por vários motivos, e era um período em que eu estava de presidente de uma associação, que é dentro da minha área de trabalho, e a gente passou um ano envolvido em elaborar um congresso e tal. Então, eu não senti falta naquele momento, né, de ter saído. Porque eu estava junto com as mesmas pessoas, sempre. Né? Até que nesse congresso conheci umas pessoas, uns patrocinadores, que me convidaram para trabalhar com eles. Que era uma coisa assim, dentro da área da minha área de trabalho mesmo, né? Mas assim, do outro lado, né? Não dentro do hospital, mas do lado de fora. Contatos com o hospital e a área da saúde, enfim. E eu achei aquilo uma coisa meio estranha no início. Eu disse, eles vão brincar de fazer isso e ver o que acontece, né? Vou ficar 1 ano, 2, terminou um ano e diz, vou ficar mais 1. E essa coisa levou 15 anos, né? Então eu esquecia, não chegou mais fim de ano dizendo agora eu vou parar, o ano que vem eu paro. Não. Depois do primeiro, segundo ano a coisa foi e virou uma nova cachaça, né? Então a gente, para mim foi maravilhoso, eu viajei bastante, conheci muita gente. Então eu acho que assim o mais difícil para mim, eu sou muito conservadora em algumas coisas, então foi uma mudança que deixava assim quase uma taquicardia, né? O que vai acontecer? Porque é a famosa coisa sair da zona de conforto, que é muito prático, né? A gente está fazendo o que está fazendo e a vida segue. Só que uma hora as coisas param por vários motivos, cada um tem o seu motivo de sair, né? Sim, então, claro. Continuei dentro das mesmas pessoas de convívio e segui 15 anos. Aliás, na realidade foram 17, depois foram mais 2 numa outra empresa que também era exatamente a mesma coisa. Então, mais ou menos assim. Te convidavam, você ia. Com certeza. Foi muito tranquilo, E aquela coisa de não saber dizer que não, então a coisa evoluiu bem, bem tranquilamente. Mas eu comecei a pensar de novo. Mas uma hora tem que parar, né? Então, oficialmente, eu parei dia 1º de janeiro de agora, 2024. Então, eu não conseguia me imaginar não fazendo nada. Isso é uma coisa, né, óbvia. Tinha que trabalhar, porque eu dependo de mim, não tenho ninguém que me sustente, nunca tive. Então, trabalhar para mim é uma coisa formal, né? Tem que trabalhar. E fazer o que gosta, então, é maravilhoso, né? É muito, muito gratificante. Tá. Agora uma últimos anos esses últimos anos até era interessante, porque eu sempre dizia para todo mundo, eu estou brincando de trabalhar, né? O dia que deixar de ser uma brincadeira, eu paro. Mas, na realidade, não deixou nunca de ser uma brincadeira, eu parei achei que era a hora de parar. Então, era uma coisa que te dava, basicamente, para você trabalhar, até porque você trabalhava numa coisa que você gostava, e aí isso reverberava para a tua vida inteira, pessoal, né? Trabalhar por prazer, se sentir útil, se sentir ativa, compartilhando teus conhecimentos, enfim. Maravilha. Eu entendi desta forma e acho que as pessoas também entenderam. Agora, a pergunta de vestibular. Qual ou quais foram as tuas motivações para que você tivesse uma vida profissional dentro de uma carreira que você construiu brilhantemente, mas que eu tenho certeza, eu já tive experiências de trabalho. É uma coisa óbvia trabalhar, né? Então eu não via motivo para mudar.
Então, eu sempre, como eu fazia o que eu gostava, era um ato contínuo, né? Então, nesse sentido, eu não sei nem o que responder além disso. Para mim era óbvio. Sim, foi estudar para ser alguém, sabe? Vai dizer, vai estudar para ser alguém. Essa eu acho uma coisa bem divertida. Mas, Aham. assim, fazendo o que se gosta, eu acho que é o mais importante, né? O que que você fazia para você ter saúde, saúde, disposição, vigor para encarar jornadas de trabalho? Como você encarou a tua vida, principalmente depois que você fez 40, depois que você aposentou formalmente, da onde você tirava energia para Certo. continuar? É. Eu sou de uma época em que não existia musculação, né? Não existia uma série de coisas que hoje tem. O que existia era ginástica, que é uma coisa Sim. que eu nunca gostei, né? Mas fiz ginástica, um ano, dois, contra a vontade, mas fiz, porque é aquela coisa, né? É bom fazer, é saudável, é isso e aquilo. Até que chegou um momento que eu tinha parado um tempo e dizia, eu tenho que fazer algum exercício, eu tenho que me mexer, né? Então, descartando as coisas que eu não gostava, eu descobri yoga, né? Apesar de todo mundo dizer yoga não é coisa de força, que a gente precisa fazer depois de uma idade exercícios com força, por causa dos músculos, por causa dos ossos, enfim, eu fiz, pelo menos eu estava fazendo alguma coisa. Eu fiz 24 anos de yoga. Então, assim, tem uma elasticidade fantástica ainda, né? E por alguns motivos também de deslocamento e tal, resolvi parar com a yoga, mas pensando assim, eu tenho que fazer alguma coisa, né? E aí surgiu a ideia de fazer pilates, né? Aí eu comecei a fazer pilates e agora é a minha nova cachaça. Estou fazendo há 13 anos e não pretendo parar, né? Que inclusive tem dentro do grupo que eu faço, tem uma senhora de 90 anos que faz. Então, são pessoas mais velhas acabam sendo exemplo para a gente, né? Então, realmente, eu faço alguma coisa, além de caminhadas e tudo, né? Mas, formalmente, é realmente o Pilates que me move, né? Aham. Fisicamente. Ah, É. maravilha, maravilha. Oi, Oi. Elvia. A gente conversando, né, antes da gente fazer a live, você também me falou que você é uma pessoa que tem muita fé, né? Que você sempre foi uma pessoa que esteve conectada com as questões religiosas, espiritualistas, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque esse é um dos pilares também do envelhecimento saudável. É a gente ter essa consciência de que a gente deve se conectar à religiosidade, independente de você optar por essa ou por aquela religião, mas no sentido de transcender além É, do é, material. E aí, tem que me conta, como é que fez, respeitar, como é que era isso? né? Respeitar as várias religiosidades que existem, né? Porque o ser superior, em princípio, é o mesmo para todo mundo, e tem as suas características diferentes. Mas eu, como fui criada dentro da minha religião, desde pequena, a coisa continuou, né? Até hoje continua sendo. Então, é uma coisa que me faz bem também, né? Que eu sinto necessidade, que eu me sinto bem, aonde eu vou, conheço as pessoas, né? Então, isso faz parte da minha vida também. Então, está sendo assim, um conjunto de fatores, né? Trabalhar no que se gosta, fazer um exercício que se gosta, acreditar em alguma coisa que faz bem, né? Aí tu vai querer falar da alimentação, tentar fazer uma alimentação saudável, né? Mesmo que pulando a cerca de vez em quando, porque é muito bom comer pecadinhos, mas não sou drástica de jeito. Quando você trabalhava no hospital, você conseguia manter uma alimentação assim bacana, que você sabia que aquilo ia te fazer bem, enfim, porque trabalhar em um hospital, gente, não é fácil. A gente come na hora que dá, a gente.
No hospital que Como é eu que é? trabalhei, na maioria dos hospitais tem refeitório, né? Então, com nutricionistas, a alimentação é balanceada, então tu acaba comendo o que é saudável, né? Então, não tinha como fugir, né? Não tinha como fugir de uma alimentação balanceada, a não ser que não almoçasse. Hoje não vou almoçar no hospital. Vou lá Hã? no vizinho, vou Não, comer tudo que eu quero. mas assim, mas é uma correria. Nem sempre a gente tem hora para almoçar, a gente tem hora para jantar, enfim. Mas botando na balança, então você também não descuidava disso, dessa questão de alimentação. Não, sempre procurando sem exageros, né? Porque eu não sou uma pessoa radical nisso. Respeito também quem é, porque eu conheço pessoas muito radicais na alimentação, que eu fico pensando assim, eu não consigo isso, né? Então, eu também não exagero. Eu me considero mediana nessa história de alimentação, até porque é importante, né? Faz parte Claro, do é fundamental. como. Ô, Elver, agora eu queria que você falasse assim, especificamente, porque né, a nossa convivência com pessoas 50 a mais, 60 a mais, que estão exatamente nessa fase, né? Já trabalharam uma vida inteira, e aí algumas pessoas não querem, não, quando eu conseguir chegar à idade regulamentar, que eu possa ser aposentada, eu não quero fazer mais nada para ninguém. Eu quero fazer só o que der na telha. Ok, beleza. Mas para aquelas pessoas que hoje é a maioria, tá, gente? E não é só por uma questão de necessidade financeira, é uma questão de necessidade que se cria um novo objetivo, um novo propósito de vida. Qual é a dica que você dá para essas pessoas, até como você que mudou até a tua linha de atuação, né? Então, o que você tem aí de um recado que você possa mandar para esse pessoal que está naquela, eu trabalhei como professora, agora eu quero fazer direito, ou eu vou fazer engenharia química. Qual é uma dica de ouro aí que você pode dar? Eu acho assim, difícil dar uma dica. Em função do quê? Das pessoas que eu conheço, as minhas, o que está ao meu redor e o que está acontecendo com essas pessoas. Eu me aposentei em 97, faz um bocado de tempo, né? E não continuei trabalhando, tudo normal, tá? O que eu estou vendo hoje em dia nos grupos de amigas que eu tenho, principalmente porque os maiores grupos de amigas são enfermeiras, né? Sim, Me pergunta por quê, mas o meu grupo, os grandes grupos, as grandes amigas que eu tenho são enfermeiras. É uma coisa bem esquisita, mas é bem assim. E o que está acontecendo com elas? Elas estão se aposentando, elas estão, as que não estão, ainda estão trabalhando, estão na regressiva ah, da data, vou me aposentar tal dia. E as ah, que já se aposentaram no dia que definiram, sabe? E assim, ó, não se fala mais em trabalhar. Eu não sei se é por causa da carga da enfermagem, que eu conheço muito bem, não sou enfermeira, mas como eu conheço muito bem a carga de trabalho delas, eu entendo que é uma coisa tão pesada e tão forte sim. que realmente, assim, tal dia eu me aposento e ponto, né? É o que eu vejo, tá? Conheço pessoas que se aposentaram no serviço público, por exemplo, que se aposentam muito jovens, agora parece que mudou a legislação. Mas, assim, se formaram, aí vão fazer outra faculdade. Conheço gente que fez isso, eu tinha ideia de fazer isso também. Ah, vou fazer uma outra faculdade, mas de curiosa, não para exercer profissão. Tá? Então, assim, vou dar um conselho, siga a sua vontade. Faz Exatamente. o que te faz bem, né? Porque eu não posso dizer assim, ó, eu acho que tu para de trabalhar, não, vai continuar trabalhando. Quem quiser, maravilha. Quem não quiser, maravilha também. Só Filha que, assim, também. uma coisa importante que me preocupava também uma época é que a gente conversou ontem. Assim, enquanto a gente trabalha, a gente tem
trabalho, a família e poucos amigos. Meu caso foi esse, né? Aí eu ficava pensando, e depois, cadê os amigos, né? Só que Sim. surgiram pessoas que eram contatos que viraram grupos de amigos. Eu tenho muitos, não se dá conta. Vamos jantar, vamos isso, vamos aquilo. Tem uma amiga que está aqui pertinho, que a gente está sempre junto há uns 20, 30 anos, né? Então, eu acho que isso é muito importante, né? A gente ter vínculos, né? Relacionamentos e tu não ficar sozinha. É fácil, eu achava que era difícil. Eu agradeço todos os dias que está tudo funcionando, né? Sei de casos não que eu conheço, mas de ouvir falar, a pessoa está sozinha, não tem ninguém, não tem marido, os filhos foram viajar, foram embora, estão em outro país, em outro estado, a pessoa não sai, não tem amigos. Eu fico pensando, meu Deus, que tristeza. Se a pessoa está reclamando disso, é porque ela não está bem, ela está triste por causa disso, né? Então, eu acho que... E tem gente que vive muito bem sozinho, né? Eu já não... Eu gosto de compartilhar, né? Ter amigos, está conversando com você. Então, isso é uma coisa que bem boa. Então, cada um tem que achar o que é melhor para si, Sim, tentar, né? com Escolher é certeza. difícil, porque às vezes a gente quer escolher alguma coisa, mas a vida leva para outro lado. E o outro lado também é bom. Então, aproveitemos. É, é isso aí, afinal de contas, a gente está vivendo mais, vamos viver mais e melhor, né? Exatamente. Fazendo as coisas. Ô, Elver, assim, mesmo com toda essa confusão aqui da nossa live, para quem está entrando agora, gente, eu estou aqui numa saia justa, porque eu não estou vendo, eu estou ouvindo muito mal a Elver e eu estou tentando fazer com que nada esteja acontecendo. Mas, enfim. É, mas, Elver, você estava falando e eu estava juntando aqui, tentando juntar a sua fala, no sentido de acho que você nem mirou nos alvos, mas eu acho que você conseguiu ticar, né? Todos aqueles pilares que a gente conversa muito a respeito, né, do envelhecimento saudável. Olha, você trabalhando, você trocando a tua área de atuação. Você falou que, desculpa, você falou que fazia treinamentos, capacitações, alguma coisa nesse sentido. Ou eu escutei mal, Sim. né? Não, Enfim, você mantinha a tua mente completamente ativada, aprendendo coisas novas, ou seja, neurologicamente falando, exercitando, né, a tua cognição, a tua memória, o teu foco, enfim. Você falou de alimentação, você falou de estar fazendo o que gosta, você falou das conexões sociais, né? Das conexões afetivas, que são fundamentais para que a gente não vá para o buraco do isolamento social. O isolamento social, gente, leva a gente a desenvolver, inclusive, demências, inclusive doença de Alzheimer, né? Por conta da gente estar isolado, da gente não estar compartilhando absolutamente a nossa vida com a vida de outros, né? Isso é o que a gente prega muito. E como é que a gente pode combater isso? A gente pode combater isso procurando coisas novas para aprender, para fazer. E quando você se insere em outros contextos, você faz novas amizades, novas conexões, enfim. Então, Elver, eu acho que você é um exemplo vivo de um envelhecimento saudável, né? De um envelhecimento ativo. Eu imagino, obviamente, que você tenha tido, ao longo de todos esses anos, você teve que administrar algumas carências, vamos dizer, físicas, no sentido de cansaço, de estresse. Mas quando a gente se cuida como um todo,
a coisa roda, né? A engrenagem roda e principalmente quando a gente está com a mente ativa, focada em alguma coisa, em acordar com o objetivo de tá tudo bem. A gente É, quebra a pedreira, sobe montanha, nada oceano e ficamos firmes e fortes. Não é isso? Eu acho que mais ou menos a jornada foi essa. com certeza. Uma coisa muito importante em relação ao trabalho que eu fazia é que no meu tipo de trabalho eu tinha que estar estudando sempre, né? Eu tinha que estar sempre me atualizando, eu tinha que estar sempre vendo legislação, guias novos, enfim, tinha que estar atualizada. Então isso me fez automaticamente, estava sempre pesquisando para me atualizar. Então, isso é uma coisa também que ajuda demais, né? Então, é quase uma obrigação que eu tinha que fazer isso no meu trabalho, tá? Então, tu fizeste um resumo do que eu falei, na verdade, coisas boas, né? Trabalhei porque eu quis, fiz exercício, me alimentei bem, um monte de amigos, um monte não, alguns e bons e importantes, né? Mas assim, daqui a pouco eu diz, essa vida maravilhosa até eu. Só que não é assim. Eu também tive meus problemas, né? Problemas de saúde na família, problemas assim, pai idoso que teve Alzheimer, como você citou, né? 5 anos, então isso tudo estava junto na vida. As doenças estão 24 horas junto, né? O pai não fica bom para eu ir trabalhar, na volta ele está doente de novo. Essas coisas, né? Depois eu tive a minha mãe foi até os 98 anos, lúcida, saudável, passeando, viajando com a gente, né? Só que a idade tem que estar sempre alguém junto, né? Não vai deixar uma pessoa dessa idade sozinha. E mãe, é só uma, pai é pai, é só um, né? E o meu marido foi a mesma coisa. Então foram mais de 12 anos de acompanhamento, né? Além de trabalhar disso, daquilo, daquele outro, eu estava envolvida com pessoas que tinham necessidade, né, da minha atenção também, né? Sim, do seu apoio. Então, aí, se a cabeça não tá boa, pira. Adoece É também. complicado. Mas a gente sobrevive. Eu acho que trabalho nesse momento e exercício e outras coisas ajudam, né, a carregar o fardo, né? Isso Que aí. a gente aguenta, a gente sobrevive. Maravilha. Maravilha. Olha, foi um prazer, tá, gente, conversar com você e escutar essa tua trajetória, essa tua história de vida, que realmente é inspiradora. É inspiradora no sentido de que eu espero que tenha atingido aí as pessoas que ficaram aí com a gente na live. Todo mundo, né, como a gente falou, todo mundo passa por poucas e boas, por altos e baixos, É verdade. mas, enfim, a gente tem que dar a volta por cima e o Movimento Jacques Sou Prata está aqui para isso. Né? A gente faz questão de quebrar esses estigmas negativos, de que a velhice é para esperar a morte chegar, ou, como eu gosto muito de citar, né, meu grande mestre Alexandre Kalash, ninguém vai me mandar para os aposentos. Né? E você fez exatamente isso. A gente aposenta lá para o Ministério do Trabalho, mas a gente se mantém na sala de estar da vida. Ninguém aqui está querendo ir para o aposento. Você não foi, eu não vou, e tantas outras pessoas, imagino que as pessoas que estão acompanhando a gente também. Então, é uma lição de vida, é uma história inspiradora. Espero que tenha inspirado muitas pessoas que estão nessa transição, nessa fase de não sei se vou, se fico, não sei se paro ou continuo, não sei se recomeço. Então, é uma história de jornada maravilhosa aí, não só profissionalmente falando, mas um exemplo de envelhecimento saudável, ativo, e como vocês podem ver, eu não estou vendo a Elvia, mas eu conheço. Mas ela tem uma cara maravilhosa
de energia, de estar de bem com a vida, enfim. E a gente só tem a agradecer por você ter aceito aí o nosso convite, ter compartilhado essa tua história de sucesso com a gente. E eu tenho certeza que inspirou muita gente. Eu fico super inspirada com essas coisas. Obrigada, Coisa boa. Elvia. Então, eu agradeço o convite, fiquei muito feliz, gostei de conversar. Bem bom, bem bom. Valeu. Que bom. Quer mandar mais um último recadinho aí para as pessoas? Tem gente entrando até agora, mas aí a gente vai deixar a live gravada para quem quiser conhecer a história da Elvia. Mas se você quiser mandar um recadinho aí para esse povo que está chegando agora aí, pode ficar à vontade. Se cair, levanta. Ah! Não fica deitado no chão, levanta. Não é fácil, mas a gente consegue. É medo mesmo. Legal. A gente, se precisar de ajuda, busca ajuda, né? Isso é... Não fica sofrendo até o fim da vida. Busca ajuda, é importantíssimo, né? Porque às vezes a gente sozinho não consegue, né? Então, claro. cada um que tem seu caminho, que o caminho seja bom, que seja leve, com altos e baixos, mas com mais altos que baixos, né? Maravilha. Acho que maravilha. É mais ou menos isso. Show de bola. Olha só, então, mais uma vez, muito obrigada, tá? Foi um prazer ter você aqui. Espero que a gente possa conversar mais vezes. Eu quero que você volte para você falar sobre o seu novo projeto. Que eu duvido que você vai ficar assim, naquela de hoje eu não vou fazer nada, amanhã também. Duvido. Daqui a pouco tem alguma coisa nova aí batendo na sua porta para você contar para gente. Deixa eu dar um recadinho aqui para o pessoal que está na live. A gente tem um grupo no WhatsApp que é completamente gratuito. E nesse grupo do WhatsApp, a gente conversa, a gente troca informações, ou até informações que a gente posta no Instagram, mas vocês sabem que postagem do Instagram a gente tem que ser bem superficial. Até por vídeo, a gente não consegue se aprofundar em absolutamente nenhum assunto. E aí, lá no WhatsApp, aí sim, aí a gente publica as matérias com a fonte, de onde a gente pesquisou, quem é que falou, enfim. Claro, sempre com rigor, né? Passando uma peneira em tudo que a gente escuta, porque a gente escuta muita coisa que a gente não concorda, que a gente ainda tem que estudar um pouquinho. Mas então, queria convidar vocês, o link a gente pode deixar aí, o pessoal da equipe Jackson Prata pode fixar aí o link do grupo, tá? Então, é só você acessar esse link, que aí você já cai lá e a gente pode conversar diariamente a respeito dos assuntos que a gente acha pertinente, acha interessante, e também as sugestões do povo que está lá no Instagram, no WhatsApp. Tá? São pessoas que a gente já está bem próxima, a gente conversa todos os dias, trocando informações, tirando dúvidas. Então, o convite está aí. Eu vou pedir para a Gesa para deixar o link. Quem tiver interessado, mais uma vez, é free, tá? É só para você acessar, ver o que te interessa, botar em prática as dicas que você pode aplicar no seu dia a dia para você envelhecer mais, cada vez mais, com qualidade de vida, com a cabeça boa, com paz no coração e com a alegria de viver, que é o nosso propósito. É contaminar vocês com esse bichinho que vai fazer você envelhecer bem, em paz, com saúde, e todo mundo querendo ouvir a sua história, igual a história da Elvia, tá bom? Então, boa noite a todos, muito obrigada e até a próxima. Grande abraço para todo mundo. Grande abraço, Elvia. Mesmo a gente não estando se vendo. Estamos aí. Obrigada. Tchau. Beijo grande para todos. Boa noite.